Olá pessoal, na aula de hoje eu vou fazer uma pequena revisão sobre a estrutura if-else que a gente já viu em sala de aula. Temos como objetivo, na experiência de hoje, fazer uma revisão da estrutura if-else, como eu disse logo no começo desse vídeo. Para poder desenvolver essa revisão, vamos desenvolver um semáforo daqueles do tipo de pedestre e carro. Eu tenho aqui esse semáforo, onde os carros param ou não, e aqui essa travessia de pedestre. Então, nesses postes existe aí um botão, também conhecido como botoeira. Quando você aciona essa botoeira, ele muda aqui a faixa as cores do semáforo do carro para que os carros possam parar. E aí abre aqui o semáforo para que o pedestre consiga atravessar a rua. No final, eu gostaria que vocês desenvolvessem aí uma conclusão desse relatório, né, colocando aí as observações, curiosidades, descobertas e dificuldades que vocês tiveram durante essa experiência. Então, fazendo uma pequena revisão sobre a estrutura if-else, basicamente com a estrutura if-else eu posso tomar uma decisão, tá? Ela é também conhecida como uma estrutura de decisão. Então, quando apresento ela em forma de código, eu escrevo if e entre parênteses aqui eu coloco a minha condição. Lembrando que if em inglês é se, né? Então, se essa condição for verdadeira, ele vai executar todo o código que está aqui entre esses dois colchetes, tá? Caso essa condição não seja verdadeira, ele executa o que está aqui no else. O else a gente pode encarar como se fosse sim, não a tradução. Então, tudo que tiver aqui entre esses colchetes será executado caso essa condição não seja verdadeira. Em resumo, eu posso dizer o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu código, né? Então, tenho aqui o meu código principal. Ele encontra aqui essa condição de if, né? E aí, basicamente, essa condição ela pode ser verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, ela vai executar o que eu chamei aqui de código 1. E se ela for falsa, né? Então, o else aqui, ela vai executar o que eu chamei de código 2. Reparem que tanto no código 1 como no código 2, ele se junta aqui nessa posição e continua aqui a ordem da sequência aí do programa. Para implementar essa experiência, vamos utilizar esse circuito aqui ao lado. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir baixar já pegar montado já esse circuito do Tinkercad. E reparem que basicamente existe 3 etapas nesse circuito, tá? Então eu tenho aqui essa primeira etapa, que é a minha botoeira. Essa segunda parte, que é o semáforo dos carros. Então tenho aqui o verde, amarelo e o vermelho. E essa terceira parte aqui, que é o semáforo do pedestre, que é composto somente com uma luz verde e uma luz vermelha. Então, se formos transformar aquele circuito em um diagrama de blocos, basicamente o nosso semáforo vai funcionar da seguinte forma. Tudo está girando em torno do nosso botão, do push button, que a gente está utilizando aí no circuito. E no programa, basicamente eu vou comparar se ele foi acionado ou não, se ele foi pressionado ou não. Se ele foi pressionado, o que vai acontecer? Eu vou ter as mudanças de cores, como vocês podem reparar aqui, para que o verde do carro passe a ser vermelho. Lembrando que para que isso aconteça, não pode ser uma mudança brusca, né? Eu tenho que, primeiro, aguardar um tempo quando é acionado a botoeira, para evitar que exista fraude, né? Que fique lá uma pessoa apertando lá direto e cause aí um transtorno no trânsito. Então, para isso, eu coloquei aqui um tempo de segurança de 3 segundos. Em média, é de 3 minutos, esse tempo real, tá? E após esses 3 minutos, a mudança do verde do carro para o amarelo. Reparem que o do pedestre permanece. E aí, depois de 2 segundos,
eu passo para a luz vermelha do carro e aqui eu inverto, né? Onde era vermelho, pro pedestre passa a ser verde. Aí o pedestre vai ter um tempo para poder fazer a travessia. O tempo que a gente estipulou pro programa foi um tempo de 5 segundos. E aí após esses 5 segundos, eu caio aqui num loop for, onde vai ser o LED vermelho vai piscar por 5 vezes, alertando para o pedestre que ele precisa acelerar os passos para poder continuar a sua travessia. Então eu faço ele piscar 5 vezes através do loop for, e aí com essa junção eu volto aqui a fazer a análise do meu botão, tá? Então quando eu não aciono o botão, ele vai ficar sempre aqui nessa condição, dando prioridade para os carros. Então vai ficar verde para o carro e vermelho para o pedestre, tá? Então ele fica aqui nessa condição. E aí, quando eu acionar o botão, ele executa essa etapa e sem apertar o botão, ele volta para cá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como encontrar o meu canal e também encontrar os vídeos. Então, a primeira coisa que você faz para poder achar o meu canal, você vem aqui e digita prof.walterj. Dá um enter. E provavelmente você vai achar o meu canal. Aqui ele apareceu como se fosse a primeira opção. Então, entrando aqui, como esse vídeo, eu estou gravando ele agora, ele não está presente, mas provavelmente vai ser um dos últimos vídeos que vai estar presente aqui para a tarefa que vocês têm que executar amanhã, no dia 24 de agosto de 2022. Então, entrando aqui, você vai conseguir ter acesso a esse vídeo. Para poder facilitar, eu vou deixar o circuito montado do Tinkercad. Para poder pegar esse circuito, vai estar aqui nesse vídeo que eu vou deixar disponível, mas também está aqui nesse aqui, ó, no desafio do semáforo. Se você vier na descrição aqui do vídeo, tem aqui o link do Tinkercad para você aproveitar esse circuito. Esse link ele é um circuito sem o programa. O objetivo dessa experiência, eu quero que você desenvolva o programa. Embora eu dê agora um exemplo de como é que pode ser executado esse programa. Então, tá aqui. Esse aqui é o circuito, e também ao lado também já tem o programa pronto. Eu vou explicar para vocês como é que é o funcionamento desse circuito. Basicamente, ele funciona como eu apresentei lá naquele diagrama em blocos. Então, esse aqui é o meu botão, é a minha botoeira, né, que vai fazer a sinalização. Esses 3 LEDs seria para a sinalização do carro e esses 2 LEDs para a sinalização do pedestre. Então, sem apertar o botão, reparem que ele vai dar prioridade para os carros, tá? Mantendo vermelho aqui para o pedestre. Quando eu clico aqui, vai passar 3 segundos e aí ele começa a mudar o amarelo, o vermelho. E aí, depois de um tempo de 5 segundos, ele pisca 5 vezes a luz vermelha do pedestre, alertando que está acabando o tempo, e volta na configuração principal, que é dando prioridade para os carros. Bem, agora eu vou explicar o programa, né? Mas é de uma maneira bem simples. Eu estou usando aqui a estrutura if else basicamente da sua maneira mais simples, com um if e um else. Então, antes de explicar cada uma delas, eu vou mostrar para vocês, para poder facilitar a programação, eu usei esses define e fui dando o nome da porta de cada LED que eu conectei aqui nessa porta, né? Então, repare, vamos lá, um por vez aqui. No pino 3 está conectado aqui o push button, então eu fiz aqui define button 3. Então, ele sabe que é o pino 3. Então, em qualquer lugar do programa que eu escrever button, ele sabe que é o pino 3. Depois, eu usei aqui
para sinalização, né? Tanto para o semáforo do carro como também para o semáforo do pedestre. Então, aqui no pino 8, eu tenho o vermelho do carro. Então, eu usei aqui o define, e aí eu usei aqui uma abreviação, né? Ó, red car, mostrando aqui que eu conectei aqui no pino 8, tá? O pino 9, eu conectei no amarelo, então tá define, aí eu abreviei, né? Yellow car, e tá aqui no pino 9. E aí depois aqui eu tenho o verde do carro, então define, green car, e aqui ele está no pino 10, tá? E assim por diante. Então, reparem que essa maneira ficou bem mais fácil de desenvolver o meu programa, pois eu não preciso decorar mais em qual pino que está cada um dos LEDs. Já foi utilizando até esse princípio aqui, né, dentro do Void Setup. Então, no Void Setup, para poder declarar os pinos como entrada ou saída, eu já fui utilizando os nomes que eu usei aqui no Define. Então, reparem que eu só tenho uma porta como entrada e as outras 5 portas estão como saída. Depois, o Void Loop, basicamente ele é composto pela minha estrutura if, né, que ela começa aqui nesse ponto. Na verdade, ela termina aqui embaixo. Então, vamos lá. A minha estrutura if, que é todo esse bloco aqui que eu selecionei, e a minha estrutura else, que é todo esse bloco aqui que eu selecionei. Então, olhem só, o meu if, o que eu estou comparando? Eu usei aqui de forma bem direta, tá? Ó, então, eu estou usando aqui, ó, Digital Read, eu estou lendo lá o pino 3, poderia até ter escrito button aqui, e aí eu quero saber se eu pressionei ou não o meu botão. Lembrando, pessoal, a configuração que eu deixei aqui, esse botão, é uma configuração que eu já expliquei para vocês, que é a configuração pull-up. Então, quando eu pressiono, ele vai para 0, ou seja, ele vai para falso. Então, pressionando, ele vai seguir aqui, ó, aquela sequência que eu mostrei para vocês, tá? Então, um tempo de 3 segundos, aí ele vai mudar, vai apagar o vermelho do carro, vai acender o LED amarelo, e aí eu vou aguardar 2 segundos, e aí depois eu apago e acendo, apago o amarelo, acendo o vermelho do carro, apago o vermelho do pedestre e acendo o verde do pedestre, tá? Então isso aqui vai permitir com que o pedestre comece a sua travessia. E aí eu tenho aqui esse tempo de 5 segundos, né, que é o tempo que ele tem para poder atravessar com o sinal verde. E aí eu tenho mais 5 segundos, que é o tempo final. Para poder fazer isso, eu utilizei o loop for. Então, ó, se você olhar aqui a minha condição do loop for, ele começa do 0, vai até 5, né? Então conte menor que 5. E aí eu fico repetindo esse código por 5 vezes, tá? Então eu acendo e apago a luz vermelha, né? Com intervalos aqui de meio segundo, né? E aí, finalizando aqui essa etapa, ele volta para o meu programa principal e fica comparando se foi pressionado ou não a minha estrutura, o meu botão. Se caso não for pressionado, ele mantém aqui essa sinalização, que é essa daqui, né? Ó, que quando a gente deu aqui o start, que é dando prioridade para os carros, tá? Pessoal, o vídeo a intenção é fazer ele com que seja bem curto, tá? Para poder dar essas dicas. Na folha de relatório, tudo isso que foi comentado aqui no vídeo está escrito lá também. Então eu gostaria que vocês seguissem aquele relatório. A conclusão no final do relatório é muito importante para que eu consiga fazer uma avaliação de vocês e ter um feedback de vocês também durante a experiência. E esse programa também, como exemplo, né, eu deixei na íntegra no final também, na última página, tá? Espero que todos estejam bem e até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.